Alguém avisa para mim no grupo que voltou, por favor? Vocês estão vendo agora, não estão? Estão vendo? Ok. Ok. Vamos começar com... Desculpa de novo. Vamos começar com filosofia. A gente vai ver... Ai, peraí. Não é essa aula. Essa é a aula 2. A gente vai começar com a aula 1. Esse a gente ainda vai ver essa aula. Vamos... Nossa, gente, só abre a errada. Não, vocês estão vendo uma chamada... Não. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Eu vou dar filosofia, introdução à filosofia. Agora tá certinha, graças a Deus. Ok, vamos recuperar agora a paz. A filosofia, introdução à filosofia, é a primeira aula que eu dou em filosofia. Eu sigo o cronograma do Bernoulli, né? Quem está vendo gravado não viu nenhuma aula, ou quem não viu a primeira aula, em filosofia e sociologia, eu sigo o cronograma do Bernoulli. E aí, lá, a gente dá primeiro, porque eu já estou contratada, a gente dá lá primeiro, uma aula de introdução, para explicar algumas coisas da filosofia. Não tá aparecendo? Para mim tá dando que tá aparecendo. Olha se apareceu. Apareceu? É o delay, gente. Ótimo. Então, introdução à filosofia. Nessa aula, eu vou explicar primeiro o que não é filosofia. Filosofia não é opinião. Por que filosofia não é opinião? A gente vai ver vários autores discordando entre si. A gente vai ver lá Kant tentando unir Descartes e Hume. A gente vai ver o próprio Kant brigando entre aspas, com a teoria do Descartes, com a teoria do Hume, juntando as duas. É uma aula muito importante para o Enem. Mas por que então não é opinião? Se cada autor, vai tentar te mostrar uma visão de mundo. Porque tem método. O autor vai te explicar por que ele está fazendo aquilo, como que ele está fazendo aquilo. Ele vai ter um livro, alguns, só de metodologia. Aí, o primeiro livro vai ser de metodologia, e aí depois ele vai explicar qual que é o que ele acredita. Então, não é uma mera opinião. Tem uma metodologia por trás. Se a metodologia não pode ser chamada de opinião, então filosofia não é opinião. Ela também não é uma religião. Por quê? Porque ela não apesar da gente ver filosofia medieval, Santo Agostinho, Paixão, São Tomás de Aquino, nem tanta paixão assim, ela não usa a fé como instrumento de autoridade. Porque para a Igreja Católica, para as outras religiões, a fé é uma autoridade, é um argumento de autoridade. Se você tem fé, você acredita. Na filosofia, não. A fé, no período medieval, vai ser usada para construir argumentos, mas ela não é simplesmente você acredita porque tem fé. Entende? Então, ela não é uma religião. Ela não, porque a fé pode ser usada como um instrumento, mas não é esse instrumento de autoridade que ganha na religião. Agora, para fora do ensino médio, filosofia não é ciências, tá? Dentro do ensino médio, a gente vê filosofia em ciências humanas. Mas, por exemplo, lá na FAFISH, a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da UFMG,
Por que filosofia não está só na faculdade de ciências humanas? Né? Por que o nome dela vem separado? Porque filosofia não é considerada ciências por um motivo muito... Tem método, é feito de forma séria, mas não tem um objeto de estudo claro. A filosofia pode falar sobre o que ela quer. Então, o filósofo, por exemplo, a história é uma ciência humanas e o objeto de estudo da história é o homem no tempo. A geografia é as transformações geográficas. Mas a filosofia não. A filosofia vai falar da ética, a filosofia vai falar da estética, a filosofia vai falar da política, e aí você vai ter ramos dentro da filosofia. A filosofia vai falar da própria metodologia, a filosofia vai falar da natureza. Então, a filosofia meio que está de pano de fundo de todas as outras ciências. Por isso que não é costume, e aí vários autores consagrados do Brasil e fora do Brasil entendem que filosofia não é uma ciência, ou simplesmente não é uma ciência plural. Por isso que das faculdades, normalmente, tanto a USP, o FMG, separam o nome da filosofia. Ok? Mas então, filosofia é o quê? A gente usa a teoria dos 3 R's. É radical. E aqui, vamos parar aqui e fazer uma pausa. Radical nas ciências humanas não é um xingamento, tá? Radical é uma qualidade, mas não de ser bom ou ruim. É uma especificidade, algo específico. Radical porque busca raiz. O que é um xingamento é o extremismo, que busca os extremos. Vocês não estão vendo minha mão? Mas é algo que a gente pode falar que é ruim, que quando busca extremismo, né, vai de uma ponta a outra, sai do meio do debate. Mas não, o radical aqui é algo que busca a raiz do problema. Então, a filosofia sempre busca a raiz desse problema. Oi, Júlia. Quando eu passar, talvez vai demorar um pouquinho. Pode falar, Cíntia. Trava. Tá travando por causa da minha internet. Então, era para ter ido para a página 2, gente, perdão. Eu vou conferir agora sempre. Mas a página, vou voltar aqui, ó, na página 2, para vocês verem o que era o que não é filosofia. Opinião, porque tem método, e religião, porque a fé não é um instrumento de autoridade, apesar de às vezes ser um instrumento. Ok? Agora, o que é filosofia? A teoria dos 3 R's. Radical, igual eu falei, aqui nas ciências humanas, radical não é algo ruim, é algo que busca a raiz do problema. Rigoroso, porque filosofia tem método. Eu vou bater direto nesse ponto, porque o senso comum, e o Enem adora cobrar senso comum, acha que filosofia é feita sem método. Então, eu fui lá, dei uma opinião, fiz filosofia. Não. Você tem que explicar de onde veio essas ideias, o que você usou para chegar nessas ideias, o que você contrapôs. E é reunido, é sistêmico, né? Ou seja, você reúne fatos, você observa, você busca. Então, tem um sistema para se fazer, tem um método e busca a raiz do problema. Os 3 R's para definir o que é filosofia. Certinho? Quase uma dissertação. E aí, a gente vai para algumas coisas que a gente vai estudar nas ciências humanas esse ano, que é importantíssimo para o Enem. Que passa pela história da filosofia, mas hoje as provas do Brasil, elas gostam muito de comparar a visão eurocêntrica, que fala que a filosofia nasceu na Grécia, quando Pitágoras falou, isso que a gente faz é filosofia, foi Pitágoras que deu esse nome, apesar do Tales de Mileto já falar que ele era filósofo, né, que ele gostava, filosofia vem de ser amigo do poder, do saber, né, a origem em grega é isso. Mas Pitágoras fala, isso que a gente faz é filosofia, né, o Tales de Mileto é o primeiro a falar, eu sou filósofo, e Pitágoras fala, então, todos nós que fazemos isso, fazemos filosofia. Só que hoje a gente tem uma visão meio decolonial, né, uma visão que, para além da visão europeia que nos colonizou, que é a filosofia nasce quando o homem nasce. Então, quando o homem nasce e ele começa a questionar por que isso está acontecendo, já é um fazer filosófico.
E aí a gente vai ter de novo o Egito sendo citado, porque vários faraós tinham conselheiros de Estado que falavam para ele o que fazer e por que fazer, que definiu o que era ético e o que não era ético, já que lá no Egito a gente não tinha um código de lei. E aí muitas dessas pessoas vão ser chamadas de filósofos. Por que não? Não chamá-los de filósofos. Então, o Enem gosta muito de hoje trazer essa visão decolonial, uma visão que não é só o europeu que tem que contar a história, mas todos os povos da Terra. Então, pode aparecer as duas na prova de filosofia, falando que a filosofia nasceu na Grécia, mas hoje aparece mais falando que a filosofia nasceu quando o homem nasce. Ok? E aí a gente vai ver o que são posturas filosóficas. Na verdade, isso é de extrema importância. Porque antes de eu falar para vocês sobre um filósofo, eu vou falar se ele é dogmático e se ele é ceticista. O que é dogmático? Vou fazer uma pausa aqui. Todo filósofo é racional. Todo filósofo, tá? Porque o dogmático e o cético, eles são racionais. Eles vão tentar justificar que eles estão pensando pelo logos, ok? Só que o dogmático é aquele que vai buscar pela verdade. Essa verdade não é um dogma, igual na religião, que não pode ser contestada, ela pode ser contestada, mas se busca pela verdade, tá? Verdades diferentes. Então, lá para os empiristas, a verdade vem pelos sentidos. Lá para os racionalistas, a verdade vem pura, exclusivamente da razão. Só que os céticos vão falar que não, que a gente não tem que buscar essa verdade, porque a verdade é relativa. O ceticismo começa lá com os sofistas. Os sofistas vão falar que o homem é a medida de todas as coisas. Essa imagem que eu trouxe está em grego, esse de azulzinho aí seria Sócrates, e esse de meio laranja seria um sofista. E os sofistas vão dizer isso, eles vão dizer que tem que suspender o juízo que é certo ou errado. O que é certo para um pode ser errado para o outro. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Mais vale um belo discurso do que se fala no discurso, entendeu? E aí, como você vai saber se isso são sofistas, tá? As escolas céticas vão mudar ao longo do tempo. Na aula que vem, eu acho que já dá para começar a ver os sofistas, por isso que eu citei. Mas os céticos lá da era helenística, eles já vão pensar de outra forma. Mas todos os céticos têm uma suspensão do juízo. Não tem essa busca pela verdade que os dogmáticos têm. Tá? Mas como que eu vou saber o que é cético, o que é dogmático? A gente tem 3 correntes céticas. Decora as céticas. As que não forem céticas são dogmáticas. A gente tem os sofistas, que com oposição a Sócrates. A gente tem os céticos, muito fácil, céticos, ceticismo, lá com o período helenismo, que também é maravilhoso. Que aula delícia. E os mestres da suspeita, que o principal mestre da suspeita é Nietzsche. Ficou claro o que é dogmatismo, o que é ceticismo? Isso é muito importante. Porque, por exemplo, lá no Enem, se cair falar dos sofistas, já vocês vão saber que esse não está procurando uma verdade absoluta. Vocês já vão lembrar que ele é cético. Racional, mas cético. Ok, gente? Então tá bom. Então vou passar para agora, derivadas das posturas filosóficas, a gente tem as tendências filosóficas. 3 tendências principais, com as 3 caras aí principais, mas aí depois de Nietzsche a gente vai ver que essas caras vão perder um pouco força, né? Mas racionalistas, que para eles a verdade é descoberta pela razão, tá vendo? Os 3 são dogmáticos. Os 3 acreditam que tem verdade. Por isso que a verdade está de azulzinho aí. A verdade é descoberta pela razão, para os racionalistas. Para os empiristas, a verdade é descoberta pelos sentidos. E o Kant vai juntar os dois, né, na crítica kantiana, que seria a terceira via de Kant, que ele vai falar: tem coisas que a razão chega sozinha e tem coisas que os sentidos ajudam a razão a chegar. Não é nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? E aí, o Enem já cobrou isso diversas vezes, o aluno achar que o empirista não é racional.
todo filósofo é racional. Você vai estar sonhando e eu vou estar lá no seu sonho falando, todo filósofo é racional. Os sentidos levam ao cognitivo da pessoa. Esse é o Descartes. O primeiro é o Descartes, o segundo é o Hume e o terceiro é o Kant. O Kant é o mais bonito deles, e olha que o Kant nem era bonito. Mas aí nessa comparação, você vê o quê? Ó, como a Ai, minha conexão caiu, gente. Voltou para vocês? Gente, vocês estão me escutando? Que apareceu para mim que a internet está fraca. Então, voltando aqui, problemas operacionais vão ser resolvidos antes que eu mate minha operadora. A verdade nos empiristas, a verdade é descoberta de forma racionalista. O Enem já cobrou isso duas vezes. Duas vezes. Num PPL e num Enem normal. E metade, mais da metade, marcou. O empirista não é racionalista. Todo filósofo, racionalista não, racional. O empirista não é racional. Todo filósofo é racional. A diferença é que, pros, é muito difícil a gente pensar assim, porque Kant realmente juntou e aí a gente seguiu junto com Kant, né? Então, às vezes é difícil para o aluno pensar isso. O que acontece? O empirista, ele usa dos sentidos para chegar ao nosso cognitivo. E o racionalista usa só do pensamento, entendeu? E é muito difícil a gente pensar nos dois desconexos, porque o que Kant fez foi realmente revolucionário. A própria a filosofia é racional. Exatamente. Não existe filosofia sem racionalidade. A próxima, se der tempo, né, a aula vai até 20h45, né? Se der tempo, a gente vai começar a segunda aula hoje, e a gente vai ver que a filosofia surge para a gente exaltar o logos humano, que é o poder de fazer de raciocinar e se questionar por que aquilo está acontecendo. Então, a gente tem essas três tendências, e aí a gente vai ver que quando eu falar de alguém, eu vou falar, esse filósofo, ele é cético e empirista, ou esse filósofo é racionalista e dogmático. Então, eu vou sempre falar. A linha histórica da filosofia. A gente começa a estudar a filosofia lá, porque, né, assim que os nossos vestibulares cobram, filosofia antiga, do século hoje, tá? Tem outra divisão na história, que vocês podem ver em textos. Pode, na história e na filosofia, pode vir A.E.C, que é antes do estabelecido comum. Porque eles entendem que hoje a gente usar o nascimento de Cristo para pessoas que não são cristãs, né? De novo, a ONU, as ciências humanas segue esse padrão decolonial nas provas. A ONU, nos seus documentos, né, porque a ONU não tem prova, mas as escolas, né, grandes escolas que produzem vestibulares, seguem esse período decolonial, tá? Por isso que, às vezes, vocês podem ver A.E.C, é por isso que é antes da era comum, né? Antes do que foi estabelecido como comum. Mas eu trouxe aqui a normal, que é antes de Cristo, então, a gente vai começar a ver o século 7 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo, a filosofia antiga, a filosofia medieval, no período da Idade Medieval, a filosofia moderna, no período da Idade Moderna, e a filosofia contemporânea do século XVIII até hoje. Ok? Obrigada, Grazi. Espero que, apesar das presepadas, dê para entender alguma coisa. Acabou. Então, essa aula é mesmo para introduzir. Tá, tudo já tá lá. Todos, tanto de história quanto de filosofia. Filosofia ainda só não tem exercício, porque a gente não fechou uma grade de matéria. E eu não sabia se eu ia conseguir fechar hoje. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tranquilo. Mas todo o material do dia sempre está no Class ou no Google Drive. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre algum termo da filosofia que eu não entendi? Quero que vocês, até o final do ano,
batem o olho e saiba, esse daí é um cético, esse é um dogmático, esse é um empirista, esse é um racionalista. E aí depois, não, esse aí já é pós-Kant, já juntou as duas correntes, né, que pareciam que estavam brigando, a gente já juntou e está chegando numa terceira via. Tem uma redação muito boa uma vez de um aluno que tirou 1000, que falou que, na introdução, que o ser humano devia buscar a via kantiana de conciliar os opostos. Olha que bonito. Muito bonito isso, né? Que assim como Kant, lá na modernidade, pegou dois pensamentos que pareciam opostos e transformou numa linha de raciocínio muito útil para a sociedade, hoje em dia a humanidade poderia fazer isso, pegar a intolerância religiosa e transformar em um pensamento novo, não oposto, mas de algo que faça a sociedade evoluir sem preconceito. Bonito isso, né? Os filósofos dogmáticos são os que não são céticos. Tá, Sabrina? Por isso que eu falo, aprende os 3 que são céticos, os que não forem céticos são dogmáticos. Então, os empiristas, os racionalistas, Kant, Nietzsche não, gente, Nietzsche é cético, pelo amor de Deus. Os filósofos medievais, todos eles são dogmáticos. Então, aprende os 3 que são céticos. Sofistas, os céticos, lá do período helênico, e o Nietzsche, os mestres da dúvida. Mas os mestres da dúvida, você pode aprender só Nietzsche, que é o que cai na nossa prova. Não sei se vai cair outro, não. Mas a gente vai ver todos. Os mestres da dúvida, o mestre da suspeita. Vou parar de apresentar essa aula agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ótimo. Foi. E agora a gente vai ver a aula 2, que vai dar tempo da gente começar, talvez dá para terminar também, que ela é um pouquinho... ela é pouco pequena também, igual essas aulas do começo de filosofia são pequenas. Mas, senão, a gente continua na próxima aula. Na próxima aula, a gente já vai ver Sócrates e os sofistas, tá? Se essa não acabar, então a gente vai acabar essa e ver Sócrates e os sofistas. É do mito a filosofia. Tá aparecendo para vocês aí? Vai aparecer agora. Não? Tá indo, gente. Carregando com a fé do Pai. Olha para mim, por favor, se apareceu. Apareceu? Apareceu. Do mito à filosofia, a gente vai ver como que, então, a sociedade que antes pensava de forma mitológica, a gente agora vai pensar de forma filosófica. Esse daí é Sócrates, e aí atrás dele, o universo. Então, primeiro, o que é mito? O mito é a primeira tentativa do ser humano para tentar explicar o próprio ser humano e a natureza. Mas o mito tem lógica. O mito não tem logos, que é a lógica que a gente hoje em dia, né, usa hoje em dia. Mas ele tem lógica. Por quê? Por que ele tem lógica? Porque você vai ver que, por exemplo, lá no mito, que o amor e a loucura estavam brincando, e a loucura furou o olho do amor. Então, ela foi condenada pela eternidade para seguir o amor, e o amor, então, sempre vem acompanhado da loucura. Você vai ver que as pessoas que se apaixonam, elas realmente ficam mais instáveis. E o grego, né, que hoje a gente vai estudar a mitologia grega, principalmente, ele já percebeu isso. Então, tem uma lógica. E para essa lógica, não é usado muito algo completamente racional, né? Vamos dizer assim. Se explora muito da imaginação. Então, a gente tem aqui a deusa do Olímpio, era casada com Zeus. E aí a gente tem esse quadro que é maravilhoso, que é quando Afrodite e Ares estão traindo o marido, Afrodita traindo o marido Efésios, e eles são pegos. E aí é esse quadro. Esse quadro é muito bonito. Mas então o mito é isso. É a tentativa de explicar a natureza com uma certa lógica. Mas que você vai usar
a imaginação. Quais são as principais características do mito? O mito, ele tem 4 características principais, e eu acho fantástico isso, porque o mito, né, o mito que a gente estuda, os mitos, a mitologia, é principalmente grega. E o grego, ele é apaixonado pelo número 4, porque ele acha que o 4 é sinônimo de perfeição. Então, muita coisa na Grécia, por coincidência e não coincidência, tem 4 características, 4 respostas, enfim. As 4 características são explicação sobrenatural, né? Então a gente vai ter algo fora do mundo aqui para explicar. A Beyoncé também. Isso mesmo, ela sempre lança, né? Dia 4. Verdade. O mito da a gente vai falar o mito da caverna. Depois de Sócrates, a gente vê Platão. Já, acho que em maio, segunda aula de maio, a gente vê Platão. Terceira aula de maio, eu vou falar bastante sobre o mito da caverna e como ele é importante. Então, essa explicação sobrenatural tem muitos símbolos para a gente poder entender, né? Os símbolos, a própria caverna, que é um símbolo, mas não é racional, não é um mito, mas não. O mito da caverna é usado em Platão para fazer filosofia, então é um símbolo para você ver que o mito, ele não briga com a filosofia, ele continua seguindo a filosofia, tá? A filosofia, ela não rompe com o mito. Ela só tenta deixar algo menos autoritário. Porque, presta atenção, se a gente está falando de deuses e semideuses, por que isso acontece? Porque Apolo quis, porque Atenas quis, porque Zeus quis, porque Hera quis. E aí, quando a gente tira os deuses e os semideuses, a gente pode falar, por que isso acontece? E procurar outros argumentos. Não necessariamente, mas um argumento autoritário. Autoritário no sentido de ser algo mágico. E ela também vai trabalhar com narrativa fantástica. Essa aí, de novo, é a minha história favorita da Grécia, Afrodite e o Ares. Casalzão injustiçado. Os dois só queriam ser amor livre, gente. E aí, vou contar rapidinho. A Afrodite era uma deusa muito bonita, e as outras deusas ficavam com muita raiva, porque ela não se casava, e ela é a deusa do amor, e aí ela não se casava e atrapalhava todo lá o Olímpio. E um dia Hera falou, Hera é deusa do casamento, e o que o casamento faz com o amor? Aprisiona. Olha aí como os gregos tinham essa visão. Não estou falando que é a minha visão, não, é a visão dos gregos. E aí, a Hera, como deusa do casamento, falou com a Afrodite, você vai se casar, pode escolher. A Afrodite não casava, não escolhia, porque ela era o quê? Amor livre, vida livre. Ela foi obrigada por ela, Hera, casar com Efésios, um deus lá, que não era muito bonito. Ela se casou, ela obedeceu, mas ela, né, tinha uma vida assim, não conseguiu, Efésio não conseguiu segurar o rojão, ela começou a trair Efésios com Ares. E aí um dia Efésios descobriu, porque não foi direito. Ares chegou lá com um fio de cabelo loiro no paletó e o Efésios falou, conheço esse cabelo. E aí quando Efésios descobriu, ele expõe Afrodite e Ares para toda o Olimpo. Todos os deuses veem essa tragédia. Mas esse mito é muito legal. Perdi tempo da aula contando isso por quê? Não sei. Mas para vocês verem que os mitos gregos, eles trazem fascinação. E o mito é muito importante. Porque essa fascinação vai fazendo que as pessoas estudem. O Ares é o deus da guerra. Deus da guerra, o deus da força. E aí, esse fascínio que os mitos trazem pra gente, corre igual o tufão. Efésios, mais que o tufão. Não, igual o tufão, porque ele criou os filhos de Ares também. O tufão também criou os filhos, né, do Max lá. Pois é. Ele falou, esses meninos não parecem nada comigo, gente. Como assim? Mas, vamos criar aqui, acreditar. Mas, enfim, esses mitos, eles trazem pra gente, tem lógica, tem os sentimentos dos seres humanos estão nisso. Então, isso faz com que os gregos se interessem, vão para a Ágora escutar a história. Só que daí, quando eles vão escutando, eles vão perguntando, mas por quê? É porque Zeus quis. Mas e se Zeus não existisse? E aí, é a partir do mito,
O mito é uma peça-chave para esse raciocínio lógico começar a fazer parte do cotidiano grego. Mas, além do mito, a gente tem outras características que ajudam o grego a fazer esse raciocínio. Então, do mito. Deixa só um pouquinho aqui. Surge da necessidade de perguntar o porquê. Por que o nascimento da filosofia ocidental, vou falar assim, nasce na Grécia? Comércio marítimo. Então, a Grécia é uma ilha, ela tem contato com vários povos. Vou ler depois sobre a Beyoncé, que é uma deusa também do Olimpo, né? Que é mulher. Guilherme é extremamente apaixonado pela Beyoncé. Viu o documentário dela várias vezes. É o Guilherme que deve estar aí falando essas palhaças. Esquece que é Daniele. Enfim. As condições para filosofia grega nascer, para a filosofia ocidental nascer na Grécia foi por causa do comércio marítimo, né? Então, vários povos. E aí, quando eles vão conversando entre eles, eles falam assim: mas o seu Deus não é Zeus, não? Aí o outro vai falar assim: não. Uai, eu achei que era só Zeus que existia. Ele fala: não, lá no norte da África a gente cultua um Deus tal. Aí o povo nórdico, né, vai falar assim: tem um Deus que é top, o Deus do martelo, Thor. Eles vão falar: mas aqui a gente não tem o Thor, não. Então esse comércio marítimo vai fazer que as pessoas questionem: peraí, e se que tiver certo, se o Deus certo for o Thor? Ou se não for nenhum Deus? Por que, né? E isso vai fazer, isso contribui para o nascimento da filosofia grega, esse comércio marítimo. Sempre que você faz comércio, você faz troca. Sabe onde que isso acontece também? A igreja começa a perder um pouco do seu poder e por isso que ela fica esperta e financia a vinda para as Américas no renascimento cultural. Por quê? A Itália faz o quê? Comércio pelo Mediterrâneo. E fazer comércio pelo Mediterrâneo é nascimento cultural. Eles vão achar livros lá no Oriente Médio que vão fazer que a igreja talvez tenha que se reformular. Então, sempre que tem comércio com povos distintos, tem ideias distintas. O surgimento da polis, né, onde a vida na cidade ela é mais propícia a encontros do que a vida no campo. Se você pensar no campo, os seus vizinhos ficam muito longe, né? Você não consegue ter essa troca. E a ágora, a praça, o nascimento da democracia, a democracia direta, as pessoas vão para a ágora resolver os seus problemas. E aí, quando elas vão resolver esses problemas, toda vez o que se faz na ágora é política, né? Então, você fala: olha, o meu vizinho construiu a casa pegando uma parte da minha casa e eu vim aqui reclamar. E ele vai falar: não, quem está errado é você. E assim por diante. E aí, nessas discussões, o homem tem que pensar: mas aí, o que é errado e o que é certo? E outra coisa que parece que não bate, mas é o escravismo. Por quê? Cidadão na Grécia não trabalha. Quem trabalha é escravo. Se você não trabalha, você tem o que a gente chama de ócio criativo. Você tem muito tempo para pensar. Porque enquanto você está lá na Ágora discutindo o que é moral, o que é imoral, como que tem que ser o ensinamento dos jovens, se Sócrates está ou não aliciando menor, seu escravo está trabalhando. Então você não tem que trabalhar. Você tem comida garantida. Você pode só pensar, você pode só raciocinar. Entende? Então, isso já foi questão de prova também do Enem, isso já foi questão de prova da FUVEST e da VUNESP. Por quê? Que a democracia grega tem contradição, porque o surgimento da filosofia grega tem contradição, porque o berço da democracia e o berço da filosofia dão para o mundo ocidental uma ideia também do escravismo, que o escravismo permite as pessoas terem tempo de pensar, algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas. A pergunta da VUNESP é: por que a democracia e o sistema escravista na Grécia não são opositores? Porque graças ao escravismo, e aí eu me sinto mal falando isso, mas é verdade, graças ao escravismo, o grego, que é considerado cidadão, né, que é filho daquela cidade-estado, o estrangeiro na Grécia, nem a mulher é considerado cidadão, ele tem tempo para pensar, porque a comida dele está garantida. Entendeu? Então, na Grécia, democracia não se opõe à escravidão. Ok?
Essa parte ficou entendida? Gente, eu tenho quantos minutos? 7 minutos. Eu acho que dá para terminar a aula. Na verdade, eu tenho 9 minutos, segundo o meu relógio. Se não der, a gente volta na próxima aula, tá? Qual que foi a primeira abordagem filosófica, né? Onde que foi que a filosofia, já que os gregos estavam lá na Ágora discutindo, como que foi essa primeira abordagem filosófica? A gente vai chamar eles de pré-socráticos, porque Sócrates é um marco na filosofia, porque a gente vai estudar que Sócrates ele vai mudar o eixo da filosofia, a primeira mudança, o primeiro grande mudança de eixo, por isso que ele é muito importante. Então, esses filósofos, agora foi, que vem antes de Sócrates, a gente chama de pré-socráticos ou filósofo da physis. Pré-socráticos quer dizer que eles são pessoas menos importantes que Sócrates? Não, não são menos importantes que Sócrates. Quer dizer que o mito ele não teve importância nenhuma para o Ocidente? Não, não é porque surgiu uma coisa que a outra ficou em desuso, tá? O rádio e a televisão, por exemplo. A televisão é mais importante que o rádio? Não, ela só exerce um papel diferente, entendeu? E aí é isso. A televisão só foi possível porque o rádio existiu. Então, só foi possível o Sócrates porque os pré-socráticos existiu. Só foi possível a filosofia porque o mito existiu. Mas o que esses pré-socráticos têm de característica em comum? Arquê, que é a origem das coisas. Então, já que a filosofia nasce dessas necessidades de a gente perguntar, porque eles eram mineiros, mas por que isso está acontecendo? Eles vão tentar achar essa origem, a resposta desse porquê. E isso é chamado de arquê, ou causa primeira. Tá? Qual que é a causa primeira do mundo? Para Tales de Mileto, nosso primeiro filósofo, é a água. Agora, para Heráclito, é o fogo. Então, assim, a gente vai ter essas arquês diferentes. E eu trouxe no final as principais arquês que aparecem em prova. Cosmologia. Eles são pessoas que vão olhar para o cosmos, né, para o ordenamento das estrelas e vão falar, olha, as estrelas seguem uma ordem, então talvez estudando o céu a gente consiga entender como essa é a ordem da natureza, né? Causalidade, bem dentro da lógica da cosmologia, tudo na natureza trabalha com causa e consequência. Quando você faz uma coisa na natureza, ela é causa para outra coisa. Então, talvez estudando esse movimento natural, olha a física nascendo aí, né? Os pré-socráticos correram para que Newton pudesse andar, entendeu? Eles correram para Newton andar. Logos também, que é esse pensamento sistematizado. A gente viu lá, um dos R's da filosofia é o reunido, né? Porque tem sistema. Eles vão escrever, eles vão deixar poemas, no caso de Parmênides, para explicar como que ele chegou àquela conclusão. Gente, eu falei que eu ia continuar, mas eu acho que eu vou parar. Porque para não ficar muito corrido. Então, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente encerra filosofia aqui, retoma na próxima aula, retoma com termina os pré-socráticos, a gente vê Sócrates e o embate dos Sócrates com os sofistas. Alguma dúvida? Não? Essa causalidade é a ideia de que tudo no universo você consegue ver a causa. Entende? No universo, na natureza, né? Physis é a natureza. Então, os filósofos da natureza conseguiam ver, por exemplo, quando o inverno vinha, os ursos dormiam. Então, a causa dos ursos dormirem era aquele inverno, porque aquele inverno atrapalhava o urso caçar. Então, era melhor, talvez, ele dormir, ficar dentro
da caverna do que ele ir caçar, porque ele não ia conseguir recuperar a energia. Então, as causalidades da natureza seria isso. Seria você conseguir perceber as causas da natureza. Se você consegue perceber as causas da natureza, você consegue chegar num raciocínio lógico. Ficou claro, Sabrina? Alguém tem mais alguma dúvida? De nada, gente. De nada, Sabrina. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Agora é intervalo, não é? Ótimo. Gente, parar de gravar aqui. Só galerinha do YouTube, dê like, se inscreva no canal.